com as pessoas, enfim. E então eu queria dar as boas-vindas oficialmente, né, ao Denison, nosso palestrante de hoje, na nossa roda virtual de conhecimento. Dar as boas-vindas em especial a todos, mas de uma maneira muito especial e carinhosa, para além do Denison, a Gabriela, que está aqui hoje conosco, é nossa acadêmica da Fadisma, mas não consigo chamar ela de egressa, porque ela ainda está no curso de Direito em Porto Alegre, mas o universo ainda vai ouvir os meus desejos de que ela volte e conclua o curso aqui com a gente. Mas o universo é que sabe. Então, quero dar as boas-vindas para a Gabriela e dizer que é um prazer muito grande ter aqui nessa roda de conversa com a gente, e assim como todos os outros convidados que aceitaram o nosso convite. Eu vou passar a palavra para a Isabela, que vai apresentar, então, oficialmente, né, formalmente, o nosso palestrante. Isabela, a palavra é tua. Bom, então, agradecer a presença de todos vocês, agradecer novamente a presença do Denison. Preciso aproveitar para referir que quando as rodas virtuais e não virtuais, porque elas foram adaptadas, foram idealizadas, era exatamente para espaços como esses que a gente queria. Então, eu vou apresentar o breve currículo do Denison. Ele é professor e advogado, professor na Universidade do Estado do Amazonas. Ele também é mestre em Direito Ambiental e doutorando do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. É professor nos Estados Unidos e coordenador da Clínica de Direito LGBTQIA+. Então, Denison, o sempre tem muito orgulho e gratidão por ter recebido aqui hoje. E agora a palavra é toda tua. Muito obrigado, gente, pela apresentação, pela acolhida, por tudo. Eu agradeço em especial a Isabel pelo convite. Eu creio que é um momento que nós nos unirmos enquanto academia, enquanto grupo como um todo. Hoje, a fala é sobre o pensar na Câmara de Mediação e Conciliação LGBTQI+. E eu creio que o que eu vou falar hoje é a convergência do conteúdo de dois grupos que eu coordeno. A Clínica de Mecanismos de Soluções de Conflito, aqui na Amazônia, que eu estudo com um grupo de alunos e professores, mediação e conciliação nos modelos amazônicos, e de outro é a Clínica do Direito LGBT. Então, muitas das vezes, eu vou falar somente de uma, depois eu vou falar de outra, e em determinado momento eu vou converger, né? Então, o primeiro ponto que nós temos que pensar é a mediação como política pública. A mediação-conciliação, como política pública, ela não vai ser inserida somente nas câmaras, ela vai ser inserida em todo o sistema. Tanto prova que hoje nós temos no nosso judiciário, seja presencial, seja virtual, as nossas audiências de conciliação e mediação antes da instrução e julgamento. Câmeras de mediação e conciliação em todos os cantos. Hoje nós já temos em defensorias, no Ministério Público, alguns escritórios de grande porte já estão fazendo suas câmeras internas. Então, nós temos que pensar em como fazer câmeras de mediação e conciliação para os grupos vulneráveis ou vulnerabilizados. Então, mediação é uma política pública de regulação social. Esse é o primeiro ponto que nós temos que ver. Só que é um modelo que tem uma amplitude da autonomia da vontade maior, que tem a capacidade de ouvir, escutar os envolvidos de uma maneira diferenciada.
dando prova que nem parte nós chamamos envolvidos, nós chamamos mediandos, nós mediados, nós usamos o termo interessados. Por quê? Porque é uma outra racionalidade, é uma outra maneira de pensar para o acesso à justiça, para a resolução de conflitos. A partir dessa perspectiva, como é que eu vou pensar na mediação envolvendo pessoas que são historicamente constituídos como vulneráveis ou colocados em vulnerabilidade? E aí tem uma grande diferença. Os vulneráveis, ele tem todo um histórico de que ele foi colocado, e o colocado em vulnerabilidade, ele tem todo esse histórico, mas ele entrou em processo de empoderamento social ou de autonomia social que não vai mais aceitar algumas determinações sociais, né? Por exemplo, tributo social. O LGBTQI+, tem um tributo social. Todo LGBTQI+, ele tem que apresentar a sua sexualidade à sociedade. Tem que falar se é hétero, não tem que falar, o hétero não tem essa obrigação. Agora, o LGBTQI+, tem. O LGBTQI+, tem que falar se é lésbica, tem que falar se é gay, tem que falar se é trans, tem que falar se é esporádico, se é frequente. Nós temos uma obrigação social, que por si só isso já é uma violência, né? Não, mas você tinha que falar para aquele grupo que você se apresentou que você é LGBTQI+. Então, a partir dessa perspectiva, eu tenho um contexto social. Um contexto social do LGBTQI+, que em todo o contexto tem violência. Não importa a classe, não importa o grau de escolaridade, não importa se é um branco caucasiano, olhos azuis, com 1001 privilégios, ou se é um negro pobre da periferia de alguma cidade. Em vários níveis, é claro que o pobre vai ter um nível extraordinariamente maior de violência do que um LGBTQI+, rico, de família abastada. Mas todos vão ter preconceitos e discriminação. Tem um determinado tribunal que eu conheço, que nesse tribunal todos os juízes e juízas já foram diretores do foro, menos esse juiz que público e notoriamente é gay. Tem um determinado tribunal que todos os seus juízes, que são LGBTQI+, estão no interior. Eles não estão na capital. Todos. Então, assim, o preconceito, a discriminação, eu estou falando de juízes. Imagina crianças, jovens que são diuturnamente estuprados, né? Eu poderia contar aqui 1001 casos de, inclusive, mãe que recebeu dinheiro para deixar o filho passar um final de semana com determinado grupo de homens. E na segunda-feira, a criança foi jogada na frente da casa da mãe, 3 pontos no lado direito, 2 pontos no lado direito, 25 centímetros no intestino grosso, foi refeito, né, da criança. E a criança, quando ela foi jogada desacordada, ela tinha uma mistura de fezes com sangue.
na perna dela. Sim, já ressecado. Nós conseguimos tirar a guarda dessa mãe. Hoje ela está presa. O pai não está preso porque ele não sabia. Ela recebeu R$ 1.000 para deixar com determinadas... não posso falar a palavra, mas dá vontade de falar, especialmente no contexto que a gente está vivendo. Então, violências de tudo que vocês imaginam, né? A violência, passar na rua, ser chamado de viadinho, e a pessoa que chamou de viadinho é a pessoa que à noite vai transar com ela, né? Vai ter conjuração carnal com ela. Então, assim, eu, se fosse enumerar aqui as violências que eu já tive, 1001. Não, o Denison não pode exercer determinado cargo, exercer determinada função, porque ele é gay, né? Denison, tem muito cuidado, que tem aí aluno se apaixonando por ti, e tu não pode ter aluno se apaixonando por ti. Como eu já fui professor em várias universidades, né? Não dá para saber em qual foi, mas não foi na minha pública, que bom. Então, assim, se um professor namora com uma aluna, não tem problema não, mas você ter um relacionamento com o aluno tem problema. Então, se ele se apaixonar por você, espante o aluno. E assim se procedeu. Por quê? Porque é um contexto de violência. Então, quando você recebe uma cultura conservadora, uma cultura machista, uma cultura de violência contra o LGBTQI+, você vai esperar o que do LGBTQI+? Se não, quando você for fazer uma mediação e tiver um LGBTQI+, tenha certeza, ela não vão ser bonitinhos, não. Eles vão reproduzir a vocês o que eles receberam da sociedade. Violência. Gente, tenham certeza disso. Tenham certeza. E é essa violência que a gente vai ter que fazer um manejo emocional, um manejo afetivo, que a gente sabe que essa violência, enquanto resultado social, tem causas. Tem causas. E essas causas de violência, essas causas de discriminação e preconceito, que eu vou falar especificamente. Mãe, estou palestrando. Aí, o que acontece? Ai, Jesus. Não pede lá para assinar comigo. Cadê o outro? Pronto. Então, vamos aproveitar que o Denison está se organizando ali. Eu só silenciei para a gente não ouvir o teu estagiário. Voltei. Era só para assinar o contrato. Desculpa, Tá minha mãe. Era mãe. Então, assim, quando eu penso que vai ser esse retorno que nós vamos ter, primeiro, tem um lugar de fala. O lugar de fala, eu acho que tem um mérito, mas eu acho que tem um problema. Você quer desarticular um grupo de pesquisa, um grupo de movimento social, coloque o lugar de fala. Porque o lugar de fala, ele é importante enquanto tem uma pessoa que ela vai falar de si, porque ela vivenciou. Outra coisa é usar o lugar de fala para discriminar os outros. E isso isso foi internalizado. Hoje, o lugar de fala ele é utilizado do L contra o G, do G contra o B, do B contra o Q, do Q
Ctrl G. E internamente, esse lugar de fala é um problema muito sério. Porque, em nome desse lugar de fala, nós vamos reproduzir mais violência um contra o outro. E quando você vê o lugar de fala, especialmente em discussões nacionais, é meu lugar de fala, eu sou trans, você é bi. Então, essa falta de acolhimento é um resultado social, é um resultado de violência. Mas o lugar de fala, quando bem utilizado, ele é perfeito, gente. O lugar de fala, quando é um lugar de acolhimento, ele tem que ser utilizado, porque é muito importante. Né? E, por exemplo, quando eu falo meu lugar de fala, eu sou homoafetivo, as pessoas vão falar, então ele vai falar naquela perspectiva somente dele. E aí eu aumento um grau de subjetividade muito grande, que quando a gente fala de política pública, eu vou ter um problema muito sério. E saibam, na mediação com LGBTQI, o que mais é falado é lugar de fala. E esse lugar de fala é aquele momento para a gente criar o rapport. É um momento de acolhimento. Mas, tal qual um LGBTQI tem um lugar de fala, o hétero, cisnormativo, ele também vai querer ter lugar de fala. Só que ele não precisa de lugar de fala, porque a fala dele já é garantida socialmente. Então, o lugar de fala, que é o primeiro ponto, eu vou falar de 4 pontos nesse contexto social. Esse lugar de fala, ele tem que ser bem utilizado. Porque tem um limite de aumentar a violência. Tem um limite de aumentar a comunicação violenta. E aí você tem que saber, com muito cuidado, trabalhar o lugar de fala. Nesse contexto social, vamos para o segundo item. Discriminação. Primeiro, gente, discriminação é diferente de preconceito. O discriminador, ele tem conhecimento do que ele está falando. Ele pesquisa, ele estuda. E ele tem um grande defeito: desonestidade acadêmica. É aquela pessoa que quer comparar os dados do Covid de um ano para cá com os dados de 20, 30 anos da malária, com 20, 30 anos da dengue, e quer fazer uma comparação. Isso é desonestidade acadêmica. É aquela pessoa que pega uma frase de um pesquisador LGBTQI+, e deturpa, e descontextualiza. E isso, na academia, é o que mais a gente vê. É o típica pessoa que vai falar assim, os dados da Fiocruz dizem que tem mais AIDS entre os LGBTQs do que outra coisa. Aí eu falo, que dados? Porque os últimos dados comprovaram que houve um aumento de mais de 25% dos homens héteros. E que a AIDS na população LGBTQI+, estagnou e está diminuindo. Então... Ai, meu Deus. Rapidinho, gente. Não tem pressa. Então, se desconectar. Então, foi isso mesmo que eu fui evitar. Então, quando nós começamos a pensar no discriminador, que ele domina, por exemplo, o discriminador estudou Didier Eribon, estudou Butler,
estudou os teóricos da sexualidade humana, agora eles vão deturpar tudo. Eles vão falar que Angela Davis consolida o machismo, que Angela Davis ela não esqueceu do machismo, da importância no machismo da sociedade, e Angela Davis não fez isso. A Butler não veio querer banalizar a sexualidade. Freud, ele não é só sexualidade em tudo que ele faz. Então, assim, isso, todo diuturnamente nós vamos ver pessoas discriminadoras utilizando o discurso da academia contra os LGBTQI+, inclusive internamente. Inclusive os grupos de direita, a direita ferrenha do grupo LGBTQI+. Então, até eles vão utilizar isso. E saibam, numa roda de conversa, eles não têm piedade, eles não têm misericórdia. É ferrenho, é com tudo. É muito parecido com um advogado que pega as fotos da parte e fica mostrando na audiência para tentar, seja destruir a pessoa emocionalmente, seja colocar ela numa situação de desumanização em um processo. E aí agora vamos para o preconceito. O preconceituoso, ele não tem conhecimento do que ele fala. Ele não parou para estudar, ele nunca conversou com ninguém sobre. Ele é uma reprodução social. E enquanto reprodução social, ele vai repetir tudo que ele foi ensinado a vida dele todinha. Por exemplo, você quer xingar alguém, você chama essa pessoa de viado. Parem para observar. Até na universidade, né, os heterotops, eles fazem muito isso, né? Quer xingar alguém, chama de gay. Né? E aí, quando é para um gay que ele é empoderado, que ele tem a autonomia da vontade bem desenvolvida, ele vai virar, cara, tu não tá me xingando, eu sou. Né? E aí, nesse momento, eu coloco aquele questionamento de Princeton, né? Em um caso de LGBTfobia, os envolvidos na LGBTfobia, todos são gays. Todos são LGBTQI+. Um assumido, que aceitou, que já se autorreconhece, outro que não. Porque os héteros saudáveis, eles não têm nem como pauta da vida deles LGBT. Eu já tive oportunidade de conhecer héteros saudáveis, que é o tipo de cara que, se tiver um gay afim dele, chegar com ele vai falar, não, eu não tenho problema nenhum de falar, eu sou hétero, não tenho problema nenhum com isso. E aí, mês passado, eu terminei de mediar um caso, e aí eu acho que eu já sou conhecido em Manaus por mediar esses casos, não sei. Tinham 2 homens se conhecendo em aplicativo de pegação gay. Aí desse aplicativo, eles trocaram o WhatsApp, ambos WhatsApp fake. Esse WhatsApp fake, eles começaram a fazer sexo virtual. Nesse sexo virtual, eles ficaram muito doidos para um conhecer o outro. Quando eles foram se conhecer, era pai e filho. Extremamente apaixonados. O pai é pastor. O filho, seminarista da congregação deles,
que também vai ser pastor, e a mãe pastora. Eles não aguentaram, a mãe, a pastora, ia para a igreja, eles faziam a conjuração carnal. Nesse vai e vem, a mulher descobriu, eles se uniram com pastores corruptos da igreja deles e esconderam o caso, abafaram o caso. Foi aí que me chamaram para começar a mediar. Aí eu comecei a mediar, foram 3 meses mediando, para eles não destruírem a estrutura social que eles têm. O pai e a mãe pegaram todo o dinheiro que tinha, compraram um apartamento para o filho, que está sendo bancado pelos pais e vai ser bancado por muito tempo. O pai e o filho começaram a fazer um tratamento psicológico para eles não terem mais um caso. Eles tiveram um caso aí pelo menos 6 meses. Para vocês terem noção, o pai dele foi na casa da tentativa de namoro dele, socou o rapaz, o namorado do filho, que também era namorado dele, e falou que em macho dele ninguém tocava. Para vocês terem uma noção. E tudo isso foi abafado pelos pastores corruptos da igreja. E esse caso é um caso de preconceituosos. Por quê? Porque ele não tinha... Ele sabia que a homossexualidade era, no âmbito da igreja deles, é toda errada, mas eles não tinham noção do que era e como manejar. Então, todos foram para sexólogo, todos foram para psicólogo, e só com psicólogo eles conseguiram resolver. O rapaz continua sendo seminarista. A última notícia que ele me passou foi que ele está namorando com outro seminarista, mas que ambos estão noivos para casar com mulheres, porque pastor dessa igreja tem que casar com mulher, porque senão eles não podem se ordenar pastores se não casarem com mulheres antes, né? É um requisito objetivo deles. E foi um caso bem-sucedido? Foi um caso bem-sucedido porque eles resolveram entre eles. Eles resolveram com a autonomia da vontade. E eu não pude fazer julgamento de valor, em que pese depois eu fiz uma reunião com mediadores, porque nas primeiras sessões de mediação, eu não tive estrutura psicológica, eu ficava só ouvindo. Eu ouvia mais do que qualquer outra coisa. E aí eu conversei com outros, e aí a gente foi fazer aquelas técnicas, né, de não julgamento de valor. Né? E hoje eu vou querer pelo menos contar 2 casos. Um caso eu já contei. Cultura machista e conservadora. O problema não está no preconceito, na discriminação explícito. Nós temos um problema seríssimo de preconceito e discriminação sutis, velados. E é aí que está o calcanhar de Aquiles. Porque o mediador, por exemplo, ele está sendo preconceituoso, ele está sendo discriminador, ele está violentando os interessados e ele não tem consciência disso. Tanto prova que quando eu estou no meio de LGBTs negros, eles falam: lá vem branco fazer branquitude. É algum branco fazendo alguma coisa errada, né? Por exemplo, puxar liderança. Os negros, eu já tive situação do movimento LGBTQ negro virar e falar: nós não precisamos de um líder para fazer isso, nós somos líderes. Né? Do movimento indígena chegar e falar: nós não precisamos que vocês falem por nós.
Nós podemos falar por nós, tá? Não tenho essa preocupação. Porque até quando eles vão falar de uma abordagem eurocêntrica. Estou aqui para ajudar, estou aqui. E aí eles vão virar, a gente não precisa dessa tua ajuda. A gente não precisa de uma colonização de conhecimentos. E, gente, saibam, até na maneira de você pedir silêncio numa mediação, pode ser preconceito e discriminação. Gente, na maneira. E isso eu já observei. E isso, gente, isso é muito real. A pessoa falar com um tom de voz, com uma postura corporal para o hétero e para o LGBTQI com uma outra postura corporal, com uma outra fala. Se for travesti, trans, isso é mais explícito ainda. E assim, nós temos que saber acolher o deboche. Nós temos que saber acolher a sátira. Nós temos que saber acolher o sarcasmo. E não repeti-los jamais. Viado, tu tá pensando o quê, viado? O mediador nunca pode repetir um negócio desse, mesmo que ele seja LGBTQI+. Então, assim, né? Até na maneira de eu falar agora eu fui preconceituoso. É atitude. É conduta. E, gente, saibam, todas as técnicas de julgamento de valor, peguem e vão utilizar. Para você, se você for mediador. Porque saiba, o preconceito, a discriminação contra a LGBT é algo inconsciente, muitas das vezes, que a gente tem que trabalhar. Especialmente quando for o gay passivo, o gay todo afeminado, a drag queen, que é trans. Então, é incrustado e temos que saber trabalhar. E aí, ter o primeiro ponto, se assumir preconceituoso, se assumir discriminador, é muito importante. E saber, aqui eu fui preconceituoso, aqui eu fui discriminador. Ter um processo de autoconsciência. Vamos agora, comunicação. Gente, dentro desse contexto social, você tem 2 olhos, 2 ouvidos, 2 narinas e uma boca. Querida, seguinte, no momento que a pessoa for nas rodadas falar, deixa falar. Muitas das vezes ela vai gritar, muitas das vezes ela vai xingar. Deixa. Sabe por quê? Porque ela está se comunicando. Ela está se comunicando com grito. Ela está se comunicando com palavrão. Ela está se comunicando com a gíria LGBTQI+. E nesse ponto é muito importante. Estudem a gíria. Para você não parar no meio da mediação e falar o que é mapô, o que é racha, o que é boy magia, o que é frequente. Alguém sabe aqui o que é sexualmente um frequente? Levanta a mão e fala. Ou um esporádico. Por exemplo, um heterossexual frequentemente homossexual. Vocês sabem o que é? É aquele cara que curte. É o homem casado com mulher que tem filhos, que ele só vai curtir. Ele não tem relação afetiva, não tem nenhuma. Ele só quer curtir.
Acabou. E aí ele é frequentemente ou esporadicamente. Quem fez o estudo sobre essa categoria é Alfred Kinsey, sobre a sexualidade masculina. Ele tem 2 livros muito importantes, da sexualidade masculina e da sexualidade feminina. Então, Alfred Kinsey, ele colocou, não, ele não é bi, ele é esporadicamente ele vai lá e faz sexo com uma pessoa do mesmo sexo, frequentemente, ponto, não é bissexualidade. É o que a gente... o brothers, né? Vamos fazer broderagem. E hoje a broderagem parece que está em moda, né? Antes eram os góis, agora é a broderagem. Vamos fazer broderagem, que é contatos sexuais, ou então até mesmo relações sexuais entre amigos, que não pode passar daquilo, né? Vamos lá. E aí, eu tenho possíveis... Eu já estou falando há mais do tempo, peço desculpa. Eu tenho 3 possíveis modificações. Empatia, que é acolher. Eu vou acolher. E, gente, acolher sem julgamento. Para quem teve uma formação judaico-cristã, católica, apostólica, romana, ou então até neopentecostal, e eu indico, para quem é muito cristão, para quem é muito católico, leia a Bíblia de Jerusalém. Por que ler a Bíblia de Jerusalém? A Bíblia de Jerusalém, hoje, na academia, é a Bíblia mais reconhecida, porque foi uma Bíblia traduzida por todos os cristãos. Cristãos da igreja oriental, cópita, bizantinos, da Igreja Católica Apostólica Romana e da Igreja Evangélica. Então, todos os cristãos do mundo se reuniram para refazer uma retradução. Então, o mais importante da Bíblia de Jerusalém é a tradução, mas são as notas de rodapé. Porque as notas de rodapé vêm com uma redefinição de Bíblia que você nunca imaginou na sua vida que um dia você iria ver. Então, sugiro para cristãos muito apegados à igreja a refazer. Porque senão não vai conseguir fazer, gente, a mediação com o LGBTQI+. Não. Vai vir um julgamento de cunho religioso, vai vir um julgamento inconsciente, ligando ao que é sujo. E assim, você só percebe quando você está numa sala espelho da mediação. Que aí depois você chama o mediador, olha, esse ponto aqui foi isso, esse ponto foi isso aqui. Vou contar um último caso, só para concluir as questões de modificação interna, que é o último ponto que eu quero falar. É uma modificação, são 2 modificações que nós temos. Modificação cultural e modificação de sentidos. Essa modificação cultural é a gente pegar nossa cultura e redefinir totalmente. Sabe? Homem casa com mulher para procriar. Isso não corresponde nem à vida que a gente tem. A mulher, classe abastada, extremamente ricos. A mulher pegou a bolsa, colocou as 2 crianças no carro e a babá e a empregada. E foram para o supermercado. Chegando no supermercado, ela esqueceu a bolsa. Ela volta para a casa dela para pegar a bolsa. E a bolsa estava no quarto. Só que quando ela vai para o quarto, ela vê um rapaz de 18 anos em conjuração carnal com o marido. Ela bate no marido, espanca o marido, bate no rapaz e depois me liga.
já fiz o BO, quero entrar com o processo de divórcio. Falei, tem certeza que já quer entrar com o processo de divórcio? Não quer fazer mediação extrajudicial pelo escritório antes? Falou, não, eu quero processo, tal. Então eu vou entrar com o processo. Durante o processo, aceitaram fazer mediação. Só que a gente começou a fazer mediação no tribunal. E aí fizemos umas 3 mediações. O que o casal queria? Ela aceitou o rapaz para ir morar na casa com eles. Ele iria ficar num quarto com o rapaz, ela no outro e as crianças no outro quarto. Chegamos com o juiz falou, não aceito fazer esse acordo, porque esse acordo não tem base legal nenhuma. É um casal poliafetivo. Não posso. Eu não tenho base legal para isso. Tivemos que pedir a desistência do processo e fizemos a mediação por fora. A mulher reabriu o ateliê dela, voltou a pintar. Ela tinha problema hormonal, faz restauração de hormônio. As 2 crianças que antes eram espancadas pelos pais e tinham notas vermelhas, hoje falam que tem 2 pais. E os 2 ajudam muito na escola, especialmente o mais novo. Hoje tem uns 25, 26 anos. O rapaz foi meu aluno do curso de Direito. Eles me chamaram para uma Páscoa. Ele já estava terminando a faculdade. Hoje ele é advogado da empresa deles. A empresa deles tinha um faturamento mais ou menos de 130 mil reais por mês líquido. Hoje tem um faturamento de entre 300 e 500 por mês. Líquido. Ou seja, quase 200 pessoas iam ser demitidas quando da divisão dos bens no divórcio. Não foram. Ela fez restituição hormonal, começou a ter relações sexuais com o namorado do marido, e hoje eles são trisal. A última ligação que eu tive foi que eles compraram uma cama, eles mandaram fazer uma cama maior do que a Super King para eles 3 dormirem juntos. E aí, na cabeça deles, as crianças iriam ter crise. As crianças nem comentam na escola, nem para amigos delas, o trisal. O problema relacional estava mais entre a esposa, o marido e hoje namorado dos 2, do que com as crianças. Que as crianças falaram, isso é normal. Eu sei que eu não vou poder falar na escola isso, né? Porque eu posso ter problema. Mas aqui em casa, tranquilo. Quer dizer, é um casal, é um trisal de biafetivos. E até que ponto, por exemplo, nesses 2 casos que eu falei, nós temos estrutura efetivamente moral e ética a ponto de não fazer julgamento de valor. Porque uma coisa, gente, e isso que eu aprendi, assim, conversando com os outros mediadores, é para mim, na minha vida, eu teria uma condição de um trisal? Não teria. Eu teria condições de ter um relacionamento aberto? Não teria. Mas não é a minha vida. É a vida dos interessados. E é a autonomia da vontade dos interessados. São eles que vão determinar a vida pessoal e privada deles, e não nós. E aí isso, o julgamento de valor, gente, tem que ter muito cuidado. Teve um mediador que virou e falou, vocês não acham que vocês estão fazendo isso tudo errado, não? Não é só contra Deus, não, é contra a sociedade.
Na hora, eles pararam a mediação, o mediador me ligou, eu tive que assumir o caso desse meu amigo. E eu fui no escritório dele assumir o caso. Porque ele não queria ter problema com o cliente. Porque quer queira, quer não, nesses 2 casos que eu falei para vocês, eram de famílias ricas e abastadas. Porque na família pobre, eles vão ter uma conversa lá entre eles, ou vai ter um barraco lá entre eles que vai ser resolvido. E eu já fui, passei um dia todo na casa de uma, no sítio, na realidade. E eu falei, são processos de aceitação e autorreconhecimento. Desculpa, gente, falei demais. Vou abrir para perguntas, para respostas. Eu tinha mais coisa para falar, mas deixa para outro momento. Vamos aí, perguntas. Eu acho que vocês estão... pelos alguns rostos que eu vi assim, meu Deus do céu, não acredito que isso aconteceu. Denison, tu traz esses casos, né? São casos reais e a gente percebe o quanto o aprendizado é mais efetivo quando a gente tem um exemplo real, né? Com muita clareza, assim, e é a realidade. Mas quando tu fala em lugar de fala, me parece que tu fala desse lugar de fala do humano, né? Quando a gente olha para as relações como relações humanas, como necessidades humanas, e respeita isso, e esse acolhimento é feito através desse humano, entra numa reflexão do meu orientador do mestrado lá em Lisboa, que ele diz, quando eu falei que ia trabalhar o tema da justiça restaurativa no mestrado lá em Ciências Jurídicas de Portugal, e eles são muito técnicos, não entenderam muito bem a área da justiça restaurativa, mas ele sempre me disse, olha, eu vou aprender contigo. E quando se fala no resgate da humanidade, pelos princípios e valores da justiça restaurativa, ele diz, se nós pudéssemos verdadeiramente resgatar essa humanidade, nós não precisaríamos ter tantos estatutos garantindo o direito de tantos grupos, né? Porque a gente garantiria os direitos humanos e falaríamos de um para outro enquanto humanos, e me parece que é isso que tu traz. E agora eu vejo, sim, o quanto é desafiador e percebi com muito mais clareza os desafios e as possibilidades de uma Câmara de mediação e conciliação, desses interessados para esses e com esses interessados, porque claro que pode surgir essa falta de acolhimento, esse julgamento, toda essa avaliação. Muito, muito, muito maravilhosa a tua fala, e normalmente a gente traz as perguntas pelo Sempriano responsável por traduzir, mas eu vou pedir, então, que a pessoa responsável compartilhe aí alguns questionamentos que surgiram, muito sutis, porque está todo mundo encantado, muito mais reflexões, né? E vou abrir para quem quiser fazer algum questionamento direto para ti, para ficar à vontade. Tá, se quiserem, eu tô lendo aqui já as perguntas no chat, se quiser, eu já vou respondendo aqui também. Isso, pode ir respondendo, e depois, se alguém quiser fazer direto para ti, pode fazer. Alexander Jaskuskins, desculpa se eu não sei pronunciar o teu sobrenome. Realmente, a gente tem que parar muito para pensar, saiba, foi um parto para mim, paideia mesmo, que eu vivi desses anos para cá, porque o LGBTQI+, também tem preconceito e discriminação internalizado, viu? Não pense que não tem, não. Tem também. Lídia, nossa, seria como ignorante, preconceituoso, já que discriminar tem um conhecimento, mas usa da maldade. Seria isso mesmo. A Isabel, nossa, isso tudo é muito sensível e importante. Obrigado, Isabel. Emerson, quando dividimos um grupo,
reduzimos a sua capacidade de articulação e mobilização para fazer frente e contestar por seus direitos. O preconceito e discriminação é um desses mecanismos, isso mesmo. E a felicidade... eu não sei que contexto foi colocado, mas sim, a busca pela felicidade. Hoje, como eu já fui conselheiro do Estado, eu tive que fazer muitas ponderações na minha vida, né? A sopa de letrinhas, né? LGBTQI+, ela absorve todas as categorias da sexualidade humana em sociedade? Não. Vou repetir. LGBTQI+, absorvem todas as categorias da sexualidade? Não. Esta categoria ela é utilizada para promoção de políticas públicas. E eu preciso dela para promoção de políticas públicas. E aí, concordo com o teu professor lá de Portugal, que o ponto central teria que ser direitos humanos. Mas, infelizmente, como nossa base é civil law, a base não é direitos humanos, a base é lei para depois ter direitos humanos. E esse processo de primeiro legalizar para depois ter direitos humanos é um processo burocrático, é um processo demoradíssimo. Por exemplo, aqui, a política estadual, nós levamos 4 anos. A política estadual de saúde LGBT, para ter a institucionalização do comitê. Nós não estamos falando da política, do comitê para criar a política. Então, é muito burocrático. Muito, muito, muito. Agora, eu sugiro estudo mais aprimorado do lugar de fala, porque é bem mais complexo do que nós imaginamos. Tá bom? Eu tenho algumas carinhas aí de preocupação. Luiz Mateus já fez várias caras de ficar impressionado. A Isabela também. A Gabriela nem se fale. Eu já vi aí algumas carinhas falando assim, meu Deus do céu, não acredito que eu estou ouvindo isso. Eu acho que foi esse o sentimento. Não sei, queria ouvir vocês. Denison, Oi, Emerson. permite fazer um comentário? Pode, vai. Quando tu falaste ali a questão de que dentro dos grupos, né, dentro das letras, existe uma divisão que é muito forte, pelo menos aqui no estado, assim, no Rio Grande do Sul, a gente percebe que existe, né, isso de forma bastante clara. Alguns grupos entendem, por exemplo, que ser gay não tem problema, ser lésbica tem problema. Alguns grupos entendem que ser travesti não tem problema, mas ser gay é problema, sabe? Então, assim, ó, tu percebe que quanto mais aumenta a designação e a definição, como tu disseste, né, que a sigla LGBTQI+, não abrange a todas as sexualidades, quanto mais tu vai ampliando esse leque, mais tu vai gerando divergência das pessoas na aceitação desse grupo que tem suas características próprias. Eu acho que gostaria que tu me explicasse, talvez a minha ignorância, né? Por que não fazer uma definição, uma conceituação um pouco mais sintetizada para que as pessoas pudessem absorver isso de forma mais natural? Porque eu acho que está sendo... quanto mais tu vai aumentando os conceitos, mais tu vai dificultando a compreensão. Boa pergunta, muito obrigado. A sigla oficial, hoje, que nós utilizamos, quando a gente fala de política pública, é LGBT. Quando a gente fala de, por exemplo, em toda legislação que envolve a minoria sexual, é LGBT. LGBTQI+, é o resultado de movimentos sociais que nós estamos tendo agora. A questão é acolhimento. Essa sigla, ela cresceu em decorrência do acolhimento. E esse acolhimento é extremamente importante. Sabe? Nós poderíamos simplesmente colocar LGBT+. Sabe?
Ou então, que também é um pensamento agora da ONU, que eu acho muito importante, é retornar o S, o simpatizante, o hétero que é simpatizante da causa, porque na sigla LGBT, o hétero ele não é acolhido. E na primeira sigla, GLS, o hétero era acolhido. E hoje eu penso que nós temos que voltar a fazer um acolhimento do hétero simpatizante. E saiba, Emerson, essa classificação toda, essa sociodiversidade toda que nós temos no meio LGBTQI+, nós temos no hétero. Porque é algo que não é difundido, conversado, ainda é colocado como tabu. Mas, por exemplo, em Manaus, a gente tem, hoje, tem uma casa de swing, que só entra hétero. Em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, nem se fale, mano. Por quê? Porque ainda não foi devidamente conversado enquanto sociedade, não foi dialogado como deveria ser. Para mim, quando a primeira vez que eu li sobre esporádicos e frequentes, que eu fui ver os casos concretos que eu atendia, eu fui conversar com eles sobre isso, que bateu a teoria com a prática. Nossa, eu falei assim, eu tive que redefinir algumas coisas aqui dentro. E eu acho que até na minha fala hoje, pelo olho de vocês, vocês vão ter que redefinir algumas coisas também quando começarem a refletir. Não é? E o Denison, Então, desculpa interromper de novo, é que assim, ó, por que desse questionamento, né? Eu fico percebendo que se entre nós que participamos da academia, né, que somos acadêmicos, professores, enfim, que temos, em tese, uma compreensão um pouco melhor sobre esse tema, temos dificuldade ainda de compreender as conceituações, o que a gente deixa para a maioria da população, sabe? E aí fazer com que essa população que não compreende, que tem uma dificuldade muito grande de compreensão, ainda assimilar e perder com isso preconceito e discriminação. Assim, eu vou te falar o que eu fiz. Eu acho que cada um faz o que se sente mais à vontade. Durante o mestrado, eu li muito Levinas, li muito Luhmann, e esse Levinas mudou a minha vida de uma maneira imensa. E eu uso a técnica da alteridade. O que é a técnica da alteridade? Eu me colocar na situação do outro. Não é tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, né? É tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado. Então, o que eu faço? Eu ouço. Né? Uma vez eu estava conversando sobre categorias sexuais, aí um aluno falou, professor, eu me considero homoafetivo cisnormativo ativo. Falei, tá. Se é assim que você se autorreconhece, é assim que você tem que ser respeitado, pelo menos aqui no nosso grupo. Por exemplo, eu tenho aluno que odeia com todas as forças a palavra gay. Ele fala que é homoafetivo. Ele não fala nem que ele é homossexual. Olha a complexidade. Porque o homossexual, ele só quer sexo. O homoafetivo, não. Ele quer um vínculo afetivo, ele quer amor, ele quer uma relação social estabelecida. Então, assim, ouve e não julga, porque é a vida do outro, não é a sua vida. Ouve.
sabe? Ouve. Aí ele falou, se você não souber, você vira e pergunta, você poderia me explicar, porque eu realmente não sei como é que seria isso. Isso, ponto. Para você ter noção, hoje são catalogados 78 tipos de gêneros diferentes. E que mais importante não é eu saber esses 78 gêneros diferentes, é eu saber o meu gênero, a minha natureza sexual. Tá bom? Porque Nossa, Denison, eu acho que a gente vai te dar uma camiseta do sempre e vai te adotar aqui no sempre. Pode me adotar. Acho que tu precisa vir toda semana. Uma roda de conhecimento é muito pouco para a gente absorver tudo isso, né? E com a tua gentileza na fala, né? É muito mais tranquilo da gente trazer essas reflexões, porque realmente eu, por exemplo, me sinto é uma cultura muito arraigada. Só para concluir, numa disciplina que eu ministro, que é prática da negociação, a gente tem... Não, na verdade, foi na disciplina de justiça restaurativa. Eu separei os grupos na turma para simular casos de justiça que pudessem ser resolvidos com justiça restaurativa. Então, os alunos precisavam pensar num caso e resolver a situação por meio de círculos restaurativos, vítima e ofensor. E na minha cultura arraigada e ignorante, eu disse assim, ó, procurem se misturar, né? Não vão ficar só meninos num grupo e só meninas no outro grupo, porque daqui a pouco vocês têm uma situação de divórcio e aí você só tem menino ou só tem menina no grupo. E falei aquilo e notei que as pessoas não se movimentavam. Eu disse, vamos lá, vamos se misturar, não sei o quê. Aí uma amada aluna querida, e que ela foi muito empática comigo, na verdade, me acolheu, veio bem pertinho de mim e disse, prof, eu gosto tanto de ti, então vou te explicar vou sugerir algo. Que tu não fale assim. Tu pode... Eu disse, tá, mas, cara, na hora me caiu a ficha. Como que eu fui dizer isso? Realmente, como que eu fui dizer isso? E aí, na hora, eu fiquei tão estática que eu disse para ela, e como será que me ajuda, como é que eu poderia dizer, então, para facilitar, ou não ser preconceituosa? E ela disse, diz assim, se organizem como entender melhor, pronto, não tem que estar classificando, né? Então, naquele momento, eu que jamais teria o desejo de agredir alguém ou julgar alguém, acabei fazendo isso inconscientemente, como tu falou antes. Então, o quanto a gente precisa estudar, ler e principalmente ouvir, como tu disseste, e observar situações e acolher, né, as pessoas, acolher os seres humanos. Então, eu agradeço muito essas reflexões riquíssimas que tu trouxe, mas com certeza o nosso caminho ainda vai ser num trilho juntos para a gente poder refletir muito mais sobre isso, né? Só esse primeiro momento é um primeiro momento para tu nos ajudar aí a evoluir muito mais como seres humanos. Muito, muito, muito obrigada. E eu vou abrir aqui um minutinho para alguém, porque a gente já está passando 10 minutos e tem alguns alunos que têm aula. Se alguém quiser fazer algum fechamento aí pelo sempre, ou dos participantes, fiquem à vontade. Ou o próprio Denison para se despedir. Ninguém? Então, Denison, tua reflexão aí. A Gabriela? Gabriela? Pode falar, ué. Obrigada. Não teria como participar com vocês e não poder ter essa fala rápida, né? Agradecendo o convite da prof. Cris, hoje à tarde ela me mandou. Às vezes eu não consigo me atualizar de tudo, né? Mas
fiquei muito feliz de estar aqui, dessas reflexões todas, parabenizar o Denison, né, até por fazer refletir, né, nós sempre estamos refletindo, e isso é uma coisa muito importante, né, nós aqui, hoje eu estou vivendo essa experiência enriquecedora aqui na Secretaria da Cultura do Estado, né, nós estamos sempre pautando, sempre dialogando, né, por ser trans, né, por ser acadêmica de direito, por estar num cargo de liderança, eu acho que todas essas reflexões, elas são necessárias e são sempre construtivas, né, nós sempre estamos desconstruindo e construindo, né, então, o quanto a gente enriquece com essas falas, até por culturas diferentes, né, às vezes, né, trazer essa contribuição de outro estado, a forma com que nós temos a nossa cultura muito machista aqui no estado também reflete nessas relações, o quanto é difícil mulheres, travestis, transexuais ocupar espaços, né, chegar a ter acesso à educação, ao emprego, às vezes até mesmo atendimento básico de saúde, né, são coisas que são difíceis, né, que é uma luta nossa, e eu tenho feito um trabalho muito nesse sentido, da gente promover essas reflexões e poder estar abrindo espaço para tantas outras. Então, nesse sentido que eu sempre, né, eu cheguei a fazer a disciplina de justiça restaurativa com a Prof. Cris e ter algum contato aí com o centro, então, nesse sentido que muita coisa que eu aprendi, né, hoje que eu estou aplicando, né, nessa caminhada profissional, é dentro da Fadisma, eu sou muito grata a isso, então, parabenizar sempre a Fadisma por essas iniciativas que fazem todo o diferencial na vida dos estudantes, né, principalmente quando a gente sai, né, embora eu ainda não seja formada, mas no sentido de ter essa passagem aí, e o quanto isso acrescentou na minha vida humana, né? O quanto a Fadisma tem esse olhar humano sobre as relações, e principalmente quando a gente fala nessas relações, a palavra respeito, né? Que é tão necessária, tão fundamental, porque independente das individualidades, né, das escolhas das pessoas, elas devem ser respeitadas como elas são. Então, isso faz toda a diferença no nosso universo, no nosso mundo. Então, eu fiquei muito feliz de compartilhar, uma saudade muito grande de várias carinhas que eu estou vendo aqui na tela, né, que foram meus colegas, tiveram passagem na faculdade, e que não sei se eu vou concluir aí, mas com certeza sempre a Fadisma vai estar no meu coração, sempre vai estar nas minhas palavras, porque realmente fez a diferença na minha vida, né, e de tantas outras pessoas. Então, obrigada, e uma boa noite a todos. Obrigado. Denison, então, palavras últimas tuas aí para a gente se despedir, com alegria. Gabriela, o importante hoje é você se formar e ter a OAB na mão, tá bom? Saiba disso, que aí é um processo totalmente diferenciado. A Universidade do Estado do Amazonas já teve seu primeiro homem trans formado, que eu fiquei muito orgulhoso. Eu fui para a banca de TCC, porque eu sou o jurídico do ambulatório transexualizador aqui de Manaus, né? Infelizmente, nós perdemos ele para Portugal. Está advogando lá em Portugal agora e, enfim, coisas da vida. Eu gostaria de agradecer a todos e todas que hoje nós compartilhamos aqui essas falas. Saibam que se permitir de uma maneira saudável, ética e moral a um novo desconhecido nos faz mais humanos, nos faz compreender que a nossa vida vai muito além do nosso umbigo, que vai muito além da nossa realidade. Mas isso só é permitido, isso só é possível quando nós falamos sim para esse acolhimento, quando nós nos permitirmos abrir nossos corações, nossas mentes para essa nova realidade, que não é tão nova a realidade assim, mas uma realidade que se auto-apresenta agora. E esse se permitir com cautela, com ética,
com moral extremamente importante, porque aí nós vamos efetivamente compreender o que é viver em sociedade. E, gente, saibam, viver em sociedade é um autoacolhimento, mas também um acolhimento do outro, diuturno. E assim, se você perguntar para mim, Denison, como foi que você conseguiu fazer um manejo emocional, afetivo na tua vida, foi assim, acolhendo. Então, muito obrigado a todos. Como meus queridos indígenas falam, Anhum, e até uma próxima. Sucesso, gente. Obrigada, tudo de bom. Te cuida, né? A gente te precisa muito, bem cuidadinho. E seguimos em frente. A nossa próxima roda virtual é dia 18/11, estão todos convidados. Teremos outros colegas aí do norte também, do Pará, né? A doutora Josineide, professor Nirson, e várias outras pessoas que trabalham com justiça restaurativa no Brasil, fazendo uma conexão da academia com o judiciário, os entrelaçamentos na rede, trabalhando com a justiça restaurativa. Então, também é nosso convidado, Denison, para estar aqui com a gente, né? Agora tu é sempriano, uma vez sempriano, sempre sempriano, e seja sempre muito bem-vindo aqui, e com certeza precisamos evoluir muito como seres humanos e acolher, né, e nos reconhecer enquanto humanos. Muito obrigada, fiquem bem, se cuidem e cuidem dos seus. Beijo no coração.